bem? Pessoal, para quem não me conhece, a gente já se viu, mas só para relembrar, meu nome é Lucas, você é teu professor de matemática, sou o teu professor de matemática durante todo esse ano, e a gente vai trabalhar um conceito muito importante hoje, que é um conceito de fatoração. Se a gente parar para pensar, a fatoração é um tipo de conteúdo muito simples, mas eu digo não muito simples que ele é muito difícil, não. Eu digo que não é muito utilizado, ou seja, ele é muito pouco utilizado, tanto nas provas lá do IFE, do Tiradentes, do PAV-1, esses tipos de questões não aparecem muito, na verdade, raramente aparecem. Quando a gente trabalha fatorações, a gente tem uma única ideia simples e barbada, que é o seguinte: eu vou transformar soma de fatores, soma de muitos fatores, num produto de fatores. É só isso. A ideia barbada é simplesmente essa ideia, tá? Só relembrando, guris, fica em casa. A gente está fazendo as aulas aqui para ti, eu principalmente estou fazendo aqui as aulas talvez desde as 7 horas da manhã. Então estou aqui fazendo para que tu fique em casa tranquilo, que a gente consiga ter esse contato e principalmente consiga estudar. Tudo bem? Eu sei que tu pode assistir essa aula tanto de manhã, de tarde, ou seja, enfim, tu vai receber também uma bateria de exercícios, tu vai ter um horário de tirar dúvidas. Eu até deixei aqui em cima, Guris, no meu Instagram, que, por exemplo, vamos supor que tu lá no grupo tu não queira tirar dúvida, tu não queira tirar dúvida na frente de todo mundo, tu não queira me chamar direto no WhatsApp, que acho que é muito impessoal, me chama no Instagram, não tem problema, me segue lá que a gente segue de volta. Tira print sempre do teu quadro para copiar, o primeiro explica, enfim, tu vai ver que a ordem, e é tudo novo, muito novo para ti, muito novo para mim também, para a gente fazer essas filmagens, mas vai ser bem tranquilo, eu estou tentando fazer o máximo possível para que isso fique mais simples e mais babado. Tu também tens o teu livro, então não te preocupa com isso que a gente vai fugir, não vai ter problema. O conhecimento vai ficar tudo barbado, tá? Por isso, quando a gente fala de fatoração, então a nossa ideia é bem simples, eu vou transformar a soma de fatores em produto de fatores. Eu listei esses primeiros 4 casos, depois a gente vai ter uma aula posterior que a gente vai falar de outros 4 casos. Esses outros 4 casos que a gente vai falar depois são casos mas menos vistos ainda. Agora esses 4 são aqueles mais comuns e tu vai ver que ao decorrer, talvez, de outros conteúdos que tu veja daqui pra frente, toda a tua vida, em toda a tua vida que tu vai estudar, ou seja, toda a vida estudantil, tu vai poder utilizar algum desses outros casos, com 4 casos. Tu vai ver que algumas coisas que eu vou falar vão ser bem conhecidas para ti, mas talvez alguma seja nova, a gente aprende aqui e vai ser tudo beleza, tá? Vamos lá. Caso número 1. O caso número 1, guris, a gente chama de fator comum. Olha só, o próprio nome já está dizendo fator comum. Ou seja, eu vou encontrar um fator comum, ou seja, o mesmo valor, a mesma letra, a mesma incógnita, o mesmo expoente, o mesmo grau, em ambos. Guris, se eu olhar nesse meu primeiro exemplo aqui, quem seria o fator comum entre o 3x e o 6y? Quem é um número ou quem seria a incógnita variável que está nos dois fatores? É o 3. Pego o 3. O que eu preciso fazer com os seguintes fatores? Bom, quando eu tiver o meu fator comum, guris, eu preciso dividir ambos os fatores para gerar, sim, quem é o restante. Ou seja, o fator comum é o 3, está entre os dois, tudo bem? Vamos lá, 3x que divide 3 é o x, e 6y que divide 3 é 2y. Barbada, guris, é simplesmente isso. Tudo bem? Exemplo número 2. Eu peguei o exemplo número 2 aqui para te mostrar uma coisa muito importante quando a gente falar de expoente. Quando nós tivermos o fator comum do expoente, o fator comum do expoente é sempre o maior fator comum, ou seja, o maior expoente. Ou seja, x ao quadrado mais x ao cubo, o maior expoente aqui é o x ao quadrado. X ao quadrado é o meu fator comum. Então vamos lá. X ao quadrado por x ao quadrado, 1. X ao cubo por x ao quadrado é o x. Fator comum também, barbada. Esse terceiro exemplo aqui eu vou deixar para te dar uma olhadinha tranquilo, para te tentar assimilar. Se tiver dúvidas, anota no teu caderno, dá uma riscadinha, sublinha e pergunta para mim depois. Tudo bem? Segundo cara. Esse cara aqui a gente chama de agrupamento. O agrupamento, em outras palavras, a gente pode falar que é um fator comum de um fator comum. Olha só isso. Por exemplo, ax mais bx mais ay mais by. Vamos fazer o seguinte, quando a gente tiver um agrupamento, ou seja, 4 fatores, 6 fatores, 8 fatores, 10 fatores, eu sempre vou pegar de 2 a 2, de 3 a 3, de 4 a 4, de 5 a 5 e vai embora. Por exemplo, se eu pegar esses dois caras aqui com isso, vamos pegar primeiro só esses dois primeiros. Quem seria, ou na verdade, quem é o fator comum entre esses dois carinhos? É o x. O x aqui é o fator comum. Concorda comigo? Barbada, é o x o fator comum. Bom, se o x é o fator comum, ax que divide x é o a,
bx que divide x é o b. Tudo bem? Fator comum, como a gente mostrou aqui no primeiro caso. Próximo. Eu tenho uma outra soma aqui agora. AY mais BY. Quem seria aqui, guris, desses dois termos, o teu fator comum? É o Y. O Y é o teu fator comum, ou seja, Y. Então vamos lá, vamos dividir. AY que divide Y é o A, e BY que divide Y é o B. Barbada, né? Agora pensa comigo. Bom, dividimos, temos uma soma de dois fatores comuns, e tu concorda comigo que em ambos eu tenho um fator comum, eu tenho um fator, uma soma que é um fator comum entre os dois? Quem é esse fator comum, guris? É o A mais B. O A mais B está tanto no primeiro termo, e o A mais B também está no segundo termo. Concorda comigo? Então ele é o meu fator comum, ou seja, o fator comum do fator comum. E vamos lá. X vezes A mais B, que divide todo o A mais B, sobra só o X. Mais todo o Y vezes todo o A mais B, e vamos dividir pelo A mais B, que é o meu novo fator comum, sobra quem, guris? O Y. Ou seja, a gente vai chamar um fator comum de um fator comum. Vamos pegar um exemplo com números aqui que talvez vai ficar mais simples para ti. Olha comigo aqui. 2xy menos 12x mais 3by e menos 18b. Tu vai ver que de toda a soma desses quatro termos, a gente vai ter um produto de dois termos bem simples e bem mais nabado. De todo esse cara feiozão aqui, vai pegar dois caras bem simples. Então olha só, por isso. Quem seria o fator comum entre esses meus dois primeiros termos? Lembra que a gente precisa pegar de 2 a 2, tudo bem? Quem seria o meu primeiro fator aqui? Bom, o meu primeiro fator comum, o 2, é divisível dos dois, concorda? É o 2. Mas além do 2, a gente tem um cara que está junto do 2, que também poderia ser fator comum. Quem é esse cara, guris? É o x. Ou seja, o meu fator comum é o 2x. Se o 2x é o meu fator comum, então olha comigo aqui. 2xy quando divide o x, ou seja, 2x, é só o y. Só o y. Menos, cuidado com o sinal. O 12x quando divide o 2x é só o 6. Tudo bem? Fator comum, simples. Mas, agora vamos pegar os outros dois termos. Quem seria agora, tem que prestar bastante atenção, guris. Quem seria, vamos pensar primeiro só no número. Quem seria o fator comum aqui, guris? Entre o 3 e o 18. Qual é o maior número que divide ambos? É o 3. É o 3. Agora também tu consegue visualizar, consegue perceber, guris, que a gente também tem aqui entre esses dois termos uma variável, que também é fator comum dos dois. Que variável é essa? É o B. Ou seja, todo o meu fator comum é o 3b. Agora te liga aqui, eu vou dividir todo o 3by pelo 3b. Quem sobra, guris? Qual é a divisão desse cara? É o y. Cuidado com o sinal de novo. Menos. E o 18b que divide o 3b. 3, 18 por 3 é 6. B que divide b, 1. É o menos 6. Muito importante, barbada, para te não esquecer. Quando tu estiveres falando de fatoração para agrupamento, guris, esses dois termos normalmente não vão ser iguais, ou seja, ele vai ser o teu novo fator comum. Se tu perceber aqui, quem é o teu novo fator comum aqui, guris? É o y menos 6. É o y menos 6. Ou seja, ele é o teu novo fator comum, certo? Então 2x vezes y menos 6, que divide todo o y menos 6, sobra quem? O 2x. Barbada. Depois, 3b vezes y menos 6, quando nós dividirmos todo por y menos 6, é o 3b. Ou seja, todo esse cara aqui é o meu fator comum. Barbada. Ou seja, quando a gente fala de agrupamento, nós temos um fator comum de um outro fator comum. Tudo bem? Tu vai receber uma bateria de exercícios bem bonitinha, bem tranquila, de bastante exercícios desses. Lembra que a gente vai tirar dúvidas, então, por favor, tira print do quadro, faz o exercício, pode me chamar no Instagram, me chama no WhatsApp, no nosso grupo, mas tenta fazer o exercício. Eu vou te mandar bem barbada para te pegar bem esse conceito, tá? Nosso terceiro caso. Esse terceiro caso aqui de todos, eu tenho certeza que é o mais conhecido para ti, que é aquilo que nós chamamos de produtos notáveis. Só que aqui a gente tem um outro nome, que a gente chama de trinômio quadrado perfeito. Ou seja, quando a gente lembra tri da palavra trinômio é 3, ou seja, são 3 termos de um polinômio. Um termo, 2 termos, 3 termos, a gente chama de trinômio quadrado perfeito. E por isso a gente vai ter a mesma ideia. Quadrado da soma, quadrado da diferença. Ou seja, uma soma ao quadrado e uma diferença ao quadrado. É aquele conceito bem barbado que a gente conhece do produto notável mesmo. Ou seja, primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Agora, quando nós falarmos do quadrado da diferença, eu só preciso fazer o seguinte, só vai ter uma única diferença aqui.
é o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, e agora mais o segundo ao quadrado. Então nota que guris, e percebe que a diferença é que nós vamos ter um mais e que nós vamos ter uma diferença. Tudo bem? É o mesmo caso, também botei 2 exemplos bem bonitinhos para ti, bem barbada. Só uma dica rapidinho, guris. Tu chegou na hora da prova, vai ter uma questão e tu lembra, e tu sabe que é bem barbada, mas te deu um branco. Tu precisa lembrar, guris, que se eu disser que eu tenho x mais 3 ao quadrado, eu posso dizer que esse x mais 3 é o x mais 3 vezes o x mais 3. Concorda comigo? Vai multiplicar todo mundo por todo mundo aqui. Este por esse, este por esse. Multiplica todo mundo por todo mundo e tu vai chegar nesse cara aqui. Por isso, a gente utiliza os casos de fatoração para pegar contas muito complicadas, ou seja, muito grandes, fatorar eles e deixar ele mais simples. Mais simples. Tudo bem? Quadrado da soma, quadrado da diferença. Então tu pode chamar o trinômio quadrado perfeito também de produtos notáveis. Quadrado da soma, quadrado da diferença. Tá? E o nosso último caso é o mais importante. O nosso último caso é aquele caso que normalmente vai aparecer lá na tua prova, e ele é o mais importante de todos. É quando a gente fala de diferença de 2 termos ao quadrado. Quando tu notar que tu tem 2 termos, e esses 2 termos eles são, ou seja, quadradinhos perfeitos. O que significa por isso que eles são quadrados perfeitos? Os 2 termos estão elevados ao quadrado, calma. Quando eu digo que os 2 termos estão elevados ao quadrado, eles precisam ser quadrados perfeitos. Ou seja, eles precisam possuir uma raiz exata. Quando, a gente também fala em outras palavras, que por isso, a diferença de 2 quadrados irá gerar um produto de uma soma de 2 termos por uma diferença de 2 termos. Ele é o mais importante e o melhor de tudo, ele é o mais fácil de todos. Olha só. X ao quadrado menos 9. É uma diferença de quadrados? É uma diferença de quadrados. Por quê? O teu primeiro termo não está ao quadrado? Sim, está ao quadrado. O teu segundo termo não está ao quadrado? Visivelmente não está. Mas tu concorda que existe um número, que esse número vezes ele mesmo gera o número 9? Que número é esse? É o 3. Então, quando isso acontecer, a gente pode dizer que esse cara é um quadrado perfeito. O que significa por isso? Em outras palavras, para ficar mais simples, tu vai extrair a raiz dos teus 2 termos. Quem seria o valor que vezes ele mesmo vai dar o x ao quadrado? Esse cara é o x. Tudo bem? Quem seria o valor, ou seja, o número neste caso, que vezes ele mesmo também vai ser o 9? É o 3. Quando isso acontecer, então, eu tenho um produto da soma desses 2 termos vezes, ou seja, um produto da diferença desses 2 termos. É isso. É sério. Tu deve estar olhando e copiando. É isso. Sim, é só isso. É simplesmente isso que tu vai fazer. Barbada. Olha só, exemplo 2. Y ao quadrado menos 49. Vamos pegar tudo que a gente sabe aqui. É um quadrado? Sim. É um quadrado de cara? Não. Mas tem um número que vezes ele mesmo é o 49? Sim. É o 7. E para a gente verificar se esse cara é uma diferença de quadrados. Tem uma diferença aqui no meio? Tem. Esse cara é uma diferença de quadrados. Extrai a raiz do primeiro termo, extrai a raiz do segundo termo. Então ele é um produto de uma soma de 2 termos por uma diferença de 2 termos. Deve estar pensando nisso? Sim. É só isso. O caso mais importante que talvez esteja na tua prova é o mais fácil. Barbada. É mesmo? É sério, é só isso. Tá? Então olha só. Vou te pedir o seguinte, eu vou te mandar lá no grupo direitinho, a gente já falou sobre isso, a gente vai ter uma bateria semanal, vamos ter exercícios, tira dúvida com isso, tenta não acumular, não é férias, não esqueça disso, por mais que a gente esteja nessas férias forçadas, que a gente pode falar assim, não é férias, a gente vai continuar em muito contato ainda, a gente tem o nosso grupo, a gente vai ter uma bateria semanal de exercícios, vou te mandar vídeo sempre que possível, toda semana tu vai ter um videozinho sempre, a gente poderia fazer por slide, mas quando tem quadro, quando a gente tem caneta, fica mais fácil a nossa... Não estou contigo lá, mas vai ficar mais fácil, tá? Te liga aí nos exercícios, tira print aqui do quadro, copia bonitinho, utiliza também a tua apostila para tirar vários exemplos do Barbada, mas não te preocupe, qualquer dúvida tu me chama e não vai ter ruim, tá? Já estou com saudade de vocês, logo logo vamos ver e um beijo.